como manter a imparcialidade nos casos comoventes. Por exemplo, crime contra crianças. Mas aí você tem que manter a imparcialidade, assim. O que eu penso é o seguinte: eu, como juiz, eu sou garantidora de direitos. Eu tenho que verificar se aquela prisão foi correta, se precisa ficar preso, se for um caso de julgamento, eu tenho que julgar aquela pessoa garantindo a ela todos os direitos e garantias fundamentais. Então, eu tenho que ver se tem ali o devido processo legal. Eu sou garantidora de direitos. Então, eu tenho que realmente me afastar do caso. Então, óbvio que eu já julguei casos de repercussão. Eu já julguei homicídio, já julguei feminicídio, já julguei um caso, já analisei um caso de estupro, um caso contra criança. E isso, para quem trabalha na área criminal, infelizmente é comum você trabalhar com crimes de menor, média ou gravidade mesmo, de muita gravidade. Então, você tem que se afastar do caso. E eu acho que, como juíza, você já vai com essa mentalidade. Né? Você sabe que você tem que se afastar. Você sabe que você não pode se envolver. Você sabe que você tem que cumprir o seu papel. Então, eu já vou com essa mentalidade. Porque você faz júri também? Não, atualmente não. Júri não, né? Não. É porque, na realidade, eu ia falar, às vezes a imparcialidade tem que haver. Porque tem horas, o juiz, ele. No caso de um júri. No Sim. caso de um júri. Ele fala, mas é pouco, né? Quem fala mais é Não, advogado e o no júri, promotor. o juiz, ele tá ali para fiscalizar a atuação das partes. Porque quem vai julgar são os jurados, que é o conselho de sentença. Os 7 cidadãos que vão formar aquele conselho de sentença e eles que vão decidir, e essa decisão é soberana. Então, o juiz ele tem que respeitar. Então, se o conselho de sentença decidiu absolver, o juiz vai fazer uma sentença de absolvição. Se o conselho de sentença decidir condenar, o juiz vai fazer uma sentença de condenação. Então, nesse caso aí, é mais separada ainda a função do juiz, porque ele realmente não interfere. Ele só está ali para garantir a funcionalidade daquele júri. Se está correndo, tudo bem. Ele está ali fiscalizando aquelas atividades e, se for necessário, ele vai intervir, né, a depender do que acontecer ali durante o julgamento. Ele é para manter ali a ordem, né? Isso, ele mantém, ele fiscaliza, ele mantém a ordem. E deixa eu te falar, tu já pegou algum caso assim que foi, poxa, um caso difícil de ser analisado? Qual foi o maior tempo que você passou na audiência? Tem audiências muito longas quando o processo é muito grande, com muitas testemunhas e múltiplos crimes, vamos assim dizer. Ultimamente, eu tenho ficado muito em Lei Maria da Penha, Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher. Aí a denúncia já é menor, porque você não tem múltiplos autores. É o marido contra o esposo, o namorado contra a namorada, e às vezes são poucos crimes. Então, são audiências mais rápidas. Então, a minha atividade ultimamente tem sido em audiências mais rápidas. A gente tem audiência que demora muito, geralmente numa vara de entorpecentes, que aí eu posso ter ali uma associação para o tráfico com múltiplos agentes, e aí envolve tráfico, envolve associação para o tráfico, envolve outros crimes da lei de drogas, ou numa vara criminal que eu vou ter ali uma organização criminosa. Então, uma operação realizada pela polícia que apreende ali, né? A gente tem muito isso em Brasília e em outras cidades, mas ali é um pouco mais raro quando você trabalha com a criminalidade comum. Porque como a gente tem a seletividade penal, geralmente o que a gente mais vê são crimes patrimoniais, são crimes ali de tráfico de drogas mais simples, é um furto, é uma questão de uma embriaguez ao volante, é a questão da Lei Maria da Penha. Então, não é sempre que você faz audiências tão extensas assim. Então, como eu estou passando por competências muito específicas, nesse último caso da Lei Maria da Penha, tem um bom tempo que eu não faço uma audiência tão longa assim. Eu acabo fazendo o dia de muitas audiências, porque tem ali 7 audiências, 6 audiências, mas uma só por tanto tempo, tem um tempinho que eu não faço. Já voltou, já presencial? Tem algumas que já acontece presencial ou tá todas online ainda? Elas, na sua maioria, estão online, tá num período um pouco híbrido, que fica a cargo ali do juiz, da vara, decidir se ele quer realmente um retorno totalmente presencial ou se ele ainda quer manter as suas atividades por videoconferência. Então, resumindo, o tribunal ele ainda permite que você faça por videoconferência. Então, tem sido a realidade da maioria das varas do tribunal. Ô Lorena, como tu tá analisando esse caso aí, tem crescido a violência contra a mulher, não tem? As estatísticas mostram, sim, que tem, infelizmente, tem aumentado. Na verdade, o aumento que a gente viu
foi muito na época da pandemia, ali de 2020, que houve toda a restrição, todo o isolamento, porque aí as pessoas ficaram muito em casa. Então, como conviveram mais, e então ele bebia mais em casa, ficava mais em casa, e muitas vezes a mulher mais vulnerável não poderia sair para trabalhar, ficava mais com o marido. Então, o que a gente percebe das estatísticas é que em 2020 deu um aumento. Não sei te dizer depois, assim, agora para o ano de 2022, como que tá? Se já regrediu esse número ou se continuou ali aumentando, entendeu?